Olá, sejam bem-vindos ao podcast das Guardiãs. Eu sou a Gisele Pontes e estou hoje aqui com a minha mana, Rafa. Tudo bem, Rafa? Como é que você está? Salve, por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco com essa maravilhosa, né, a Thaís, e falar um pouco sobre militância canábica, né? Aí um pouco sobre o ativismo e um pouco sobre a história dela também, né? Gratidão, viu, pela participação. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Muito bom estar com vocês. Uma boa noite, Gisele, Rafa. Obrigada pela oportunidade de vir falar um pouquinho aqui desse assunto tão falado, mas ainda com tanta coisa para falar, né? E tão polêmico, né? Tão polêmico que a gente sabe que até hoje, assim, é um grande preconceito. Sim. Mas estamos aí para desmistificar um pouco e, né, Exato. saber mais a respeito sobre. Legal. E, bom, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua história, assim, né? Como é que você... Assim, hoje você tá ali num contexto de militância e tudo mais, mas tem toda uma história que precede, né? Queria saber um pouquinho sobre... Sim, a gente fala que eu entrei nessa pela causa própria, né? Uma coisa própria, sem... Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, chegaram em mim e falaram assim, isso daí que você está fazendo é ativismo, é militância, né? E fui descobrindo aos poucos. Eu comecei a usar cannabis, assim, uso terapêutico, assim, maconheira mesmo. Acho que cannabis é muito falado hoje em dia, né? Você liga a televisão, já está todo mundo falando de cannabis. Mas é maconha, né? Parece ter muita gente que fala assim, é um nome vulgar, pejorativo. Não, é maconha. Eu né? tenho um pouquinho, eu acho que, sei lá, dá aquela coisa do mar. Mas do mar. Não, mas enfim, tem quem chame de Santa Maria, Sim. marihuana, né? Nos vários, outros rolês, Ela né? tem várias nomenclaturas, né? Mas não, beleza, eu concordo com Exatamente. você. Popularizando, nem deveria ter. Sim, porque, assim, quando a gente maconha. fala cannabis, todo uso é terapêutico. É gourmet, né? É gourmetizar, exatamente, sabe? Cannabis é gourmet. E isso a gente está acostumado a falar, né? Quando você liga a televisão, já está lá cannabis medicinal, né? Mas você não ouve falar a maconha é medicinal? Sim, a maconha é medicinal, independente da forma que ela é usada, né? E é esse nome mesmo, porque quando é para criminalizar, falam maconha. Entende a diferença? Sim. Né? Aí por isso que fica Você aquela associação. Paciente medicinal canábico, paciente canábico é visto de uma forma, maconheiro é visto de outra. Então já vem aí. E aí, quando que foi que você iniciou o uso? Eu comecei a usar quando eu estava grávida, na minha segunda gestação, né? Eu não digo que eu sou mas eu era usuária de drogas químicas pesadas, vamos falar assim, né? Químicas pesadas. E eu tinha que sair dessa, né? Engravidei, e aí, como que eu vou fazer para parar com essa compulsão? E eu comecei a fumar. Você está grávida? Plantar é terapêutico. Falei, por que eu não vou plantar isso que eu estou fumando? Deixa eu ver o que acontece se eu jogar essa sementinha do prensado aqui. E foi assim. E eu acho que o conjunto de tudo fez eu reduzir, né, os danos que as outras drogas... Porque a gente nunca para de usar droga nenhuma, né? É o café, É verdade. é o açúcar, é o cigarro, várias coisas. Então, a gente nunca para de usar droga. Né? A gente continua usando, só vai mudando o nome das substâncias. Essa daqui me causa menos danos. E a gente vai trocando até alinhar, até achar... E o interessante é que vai na contramão a sua história do que o pessoal diz no senso comum, essa questão de que é a porta de entrada para outras drogas, né? Eu particularmente discordo totalmente, porque a gente sabe que a porta de entrada é o álcool, que ele é muito mais aceitável socialmente e enaltecido e tudo mais. Exato. Então, acessível também.
Então, assim, não é exatamente a porta de entrada, mas tem essa nomenclatura, né? O pessoal fala. Mas no seu caso, ele foi meio que um pouco, então, o oposto. Você já tinha contato com o outro e foi uma saída, uma redução de danos. Sim. Que interessante, né? O álcool, eu acho que é uma das primeiras drogas que a gente tem contato. Aliás, se a gente for ver, a gente tem contato com as drogas desde que a gente nasce. Né? Com certeza. Mas, assim, eu falo até para os meus pais, assim, a primeira droga que eu usei estava dentro da geladeira. Né? Foi vocês que me deram. Estava ali de fácil acesso. Bastava ter curiosidade de abrir. Né? E é a que vem causando mais danos aí. Acho que se a gente for comparar em relação até às outras drogas que são proibidas, o álcool, com certeza, é a que causa mais danos. De todas as... Até neurologicamente falando, né? Sim. Que ele realmente tem a questão de matar neurônios. Sim, você vê, eu não consigo entrar em um coma fumando maconha. Fumando cannabis. Verdade. Né? E o álcool não, muito rápido você vai, né? Do se sentir o luxo pro lixo do álcool, né? Rola isso. E o usuário de álcool, geralmente, ele se vê melhor do que o usuário de outras drogas. Eu não uso nada, eu só tomo uma cervejinha. Com certeza. Eu não fumo maconha, eu só tomo uma cervejinha. Bom, então vai que vai. Quem não vai ter ressaca amanhã sou eu. Não? Verdade. Boa. E continuando, então, essa sua história. Então, aí eu entrei nessa, quando eu estava grávida, comecei a usar mesmo, a fazer o uso da maconha na gestação do meu filho mais novo. E me apaixonei. Quando eu realmente descobri, né, o poder dessa planta, o que ela estava fazendo. Eu vivia numa depressão terrível, e de repente eu falei, poxa, tem um sol lindo lá fora, vamos abrir uma maconha. Entendeu? E foi assim. E aí eu descobri o pessoal da marcha, logo depois que eu ganhei meu filho, ganhei meu filho em 2011, em 2014, eu descobri a marcha. E aí eu falei, pô, tem um monte de louco que nem eu e vamos que vamos. Então, tem quantos anos que você faz o uso? De 2000. Eu provei quando era adolescente, né? Mas não segui em diante. E de 2011 para cá. Legal. Eu queria falar um pouco sobre o contexto da medicina na sua vida. Assim, como que foi, né? Falar um pouco das fases complicadas da sua vida por essa defesa, né? Porque a gente sabe que todo mundo que está ali num processo de ativismo ou de militância enfrenta, né, muitos processos e muitas coisas complicadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões, assim, como que o ativismo ele gerou algumas complicações na sua vida. Sim. A gente ainda fala disso porque a gente é teimosa e é rebelde mesmo. É uma desobediência civil, literalmente. Porque, assim, falar de cannabis sendo mulher é difícil. Mãe, né? Você acabou de ter um filho, você está falando que você começou a usar durante a sua gestação, né? Aí todo mundo já te olha assim. Mulher da periferia, sem ter R$1 no bolso, falando de maconha. Tá louca. Tá louca. Agora deu para gritar legalize. Né? E quando eu descobri a maconha, realmente foi uma coisa assim que eu me encantei e eu quis compartilhar com as outras pessoas. Olha, tá funcionando para mim, eu vou falar disso para vocês. E eu comecei a publicar em páginas, naquela época, até hoje eu mal entendo de internet, como faz esses negócios, né? Não sei fazer internet, videocassete, mas estamos aí. E eu comecei a falar, comecei a plantar, comecei a fazer algumas lives plantando maconha. Né? No Brasil? Sim, no Brasil. Né? Na quebrada, né? E mostrando, olha, é fácil plantar, e falando disso. E eu até hoje acho normal, né? Muita gente fala assim, não se fuma perto de criança, mas a gente abre uma latinha de cerveja perto de criança.
E às vezes o cigarro também, né? É um muitas cigarro, vezes, né? Então, e eu comecei a achar tudo isso. E isso me trouxe algumas coisas. E por rebeldia a gente ainda está aqui, né? Quando quer proibir. Eu fui internada involuntariamente, né? Por fumar, por falar, por... Na realidade, é engraçado que eu não fui internada quando eu estava no uso de outras drogas que me causavam danos pesados, que me jogavam na cama. Mas quando eu descobri que existia uma cura para elas, falou, agora ela tá chapada, vamos internar. E aí eu fui parar numa clínica terapêutica. Clínica psiquiátrica, amiga. Manicômio. Né? Só muda o nome. O tratamento é igual, enfim, só mudou o nome. Manicômio estava muito pesado, colocaram clínica terapêutica. Que de terapêutica não tem nada. Qual foi o período que você ficou dentro dessa clínica? Eu fiquei de 2014, finalzinho de 2014 a 2016. Uau! Muito Muito tempo para um período tão recente, né? Porque existia, sim, essa prática, mas há décadas atrás, né? Eu, pelo menos, sinceramente, até, não sei lá, né? Acho um pouquinho diferente, assim, no sentido de que as internações atualmente, elas são um pouquinho mais curtas, né? Não tão frequentes quanto antigamente. Sim. E mais curtas. Então, você passou um bom tempo num processo presa, aí. né? Presa. Então. Você fica... É um cárcere. Então. É um cárcere. O que acontece quando eu fui internada pela minha família? Foi uma internação involuntária. Eu fui convidada para um jantar. Quando eu cheguei, desceu 2 homens. Um pegou cada um por um lado. Você está sendo internado. É horrível. Meu Deus. Não se mexe, se entra no carro ou a gente aplica essa injeção em você. E aí, assim, basta se ter dinheiro. Eu tenho colegas minhas, eu tenho pessoas que eu conheci que estão internadas há 3, 4 anos. Porque a família tem dinheiro. Mantém. E só vai pagando. Então. Porque para a clínica você gera dinheiro, você é uma renda. Eu vou te dar alta para quê? Eu estou ganhando com você. Entendeu? Então, para eles não existe cura. Porque eles falam que a gente tem uma doença incurável e fatal. Que eu só tenho 3 destinos. Ou meu destino é cadeia, ou clínica, ou caixão. Então, eles fazem essa lavagem cerebral na sua cabeça, você acaba achando que realmente o que você está fazendo é uma coisa errada, que realmente você tem uma doença que você vai morrer por ela. E dos 2 lados, é feita essa lavagem cerebral. Tanto na gente que está internado, quanto nos nossos familiares aqui fora, sabe? Então, o sistema, eles faz isso. Muitas famílias fazem isso. No começo, eu tinha muito rancor da minha família por fazer isso. Mas eles também não sabem, sabe? Porque é isso que eles veem. Na percepção de quem tá ali. Exato, eu quero tá salvar... ajudando isso, Sim, né? eu tô ajudando, salvando. imagina. Eu te coloquei num lugar que você tem cultos todo dia. Então. Sabe? Poxa, você tá trabalhando, você tá bem, ou seja, sua família tá pagando para você trabalhar, para você assistir cultos de diversas religiões. Se você se nega a alguma coisa, você leva castigo, né? É muito complicado, porque até coisas que faziam bem, que é a espiritualidade, né? Eu falo que não religião, mas o espiritual, você acaba falando, poxa, mas eu estou sendo punida por isso. Sabe, assim, dentro das clínicas acontece muito isso, várias clínicas acontece assim, fez alguma coisa de errado? Escreve aí 10 vezes, 20 vezes um salmo. Não, você não quer abrir a Bíblia nunca mais. Você fala, pô, fez eu pegar raiva daquilo, sabe? Assim, abusivo, né? É abusivo, exatamente. Mas quando eu comentei que eu desconhecia sobre esse tipo de internação nesse período, eu estava me referindo ao SUS, né? Porque, na verdade, no SUS não tem, mas quando é particular, aí realmente o que a família puder manter, a situação se mantém, né? Exatamente. Mas quando se trata do SUS, atualmente existe mais o processo de CAPS, que não é assim direto, né? Você vai lá, faz uns acompanhamentos e tal. Mudou. Eu falo isso mais porque
É o novo... É que eu confundi, por isso que eu fiquei meio sem entender. Tipo, 1 ano e pouco, não, mas foi por particular. Por isso que foi tanto tempo. Mas... O SUS hoje em dia tem o judiciário, né? Vocês podem entrar com uma ação na justiça e o juiz conceder, olha, vai ser internado. Tem muita gente ainda assim, né? Você vê o tempo inteiro na Cracolândia. Eu gosto de me colocar sempre, gente, assim, não é porque a gente é maconheiro, mas eu poderia estar lá na Cracolândia sendo internado involuntariamente, igual aquelas pessoas. Sim. O que elas fizeram de errado? O que elas têm de diferente? Porque elas querem se matar no uso. O que a pessoa faz do corpo dela para dentro é um problema dela. O Estado não pode te proibir. Entende? É triste. É triste. Eu não quero que ninguém morra. A gente está aqui para salvar vidas. A gente está falando, a gente quer todo mundo bem. Eu acredito que a cannabis é a porta de saída para as outras drogas. Só que é importante a gente se colocar todo mundo igual. É muito fácil assim. Nóia. Quem é nóia hoje em dia? Que a gente fala. A Marcha da Maconha esse ano, ela fez um manifesto muito bonito, né? E com diversas pessoas, né? Falando, tinha pessoas representando o gênero, tinha a luta antimanicomial, o uso medicinal, né? Eu achei muito bonito que teve uma mãe e uma paciente medicinal que elas falaram assim, só uma parte é taxada como nóia. Eu achei bonito que ela estava num grower gigante, com várias plantas, e ela com a filhinha dela, assim, sabe? Só uma parte é taxada como nóia. É isso. Porque é a parte menos favorecida. Exatamente. Uhum. Né? A gente até ficou com uma hashtag brincando Somos Todos Nóia. Justamente para colocar ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós fazemos uso de drogas. Né? Até o que faz o uso se você tem diabetes, toma insulina, você é um nóia, você precisa da droga da insulina para viver, entendeu? É isso, né? Tem que as pessoas às vezes não vão entender essa questão da droga em si, não vai ter noção de que o café é uma droga, açúcar é uma droga, porque às vezes não altera o estado de consciência, né? Não causa aquela alteração. Não que a pessoa se dê conta, né? Porque tanto o açúcar quanto o café, eu acho que ele dá uma mexidinha de leve ali. Mas eu acho café de manhã. A abstinência. Eu nem tomo. A abstinência é terrível. Para quem toma café Sim. todo dia, se a pessoa ficar sem tomar café, Quantas vezes eu assim, tô com dor de cabeça, não é falta do cafezinho, eu vou ali tomar um cafezinho. Já passa. Eu não sou assim, mas eu conheço pessoas assim. Tô com dor de cabeça porque falta o café. Uhum. Entende? É o vício, né? Uhum. Mana, a sua militância iniciou quando você começou a plantar ou quando você saiu da clínica? Quando eu saí. Eu acho que quando eu comecei a plantar, eu era uma ativista. Quando eu saí, eu me tornei uma militância. Porque eu fui internada não por eu fumar, não por eu fazer uso, foi por eu falar. Então, quando querem te calar, né? Então, vai tomar vergonha pra família. Meu Deus, minha filha agora tá na Paulista gritando legalize. Ela não tem mais vergonha. E agora que ela não tem mais vergonha? E agora que pra ela é normal? Né? Então, acho que toda vez quando a gente é proibido, quando eles querem nos calar, é porque a gente tá incomodando. E se a gente tá incomodando, a gente tem que continuar. Mais um motivo, sabe? É isso. E tem um lance de ativismo, militância que eu confundi ali e tal, né? E a gente falou, mas não foi fora do ar, não foi nesse que a gente falou. Eu acho que seria legal para quem tá de fora, talvez possa ter essa dúvida que eu tive sobre que a Rafa falou ativismo, falou militância, né? E aí você falou, eu saí de ativista para militância. Sim, né? Eu era ativista e virei militante. Porque ativismo é algo do momento ali. É um ato político também, o ativismo. Mas eu posso ser uma ativista sozinha. A militância é essa coisa que é feita em conjunto. Eu não posso ser uma militância sozinha. Nossas coisas são planejadas. A militância é uma coisa planejada. É uma coisa decidida em grupo. Né? Existe um ativismo sozinho, mas uma militância nunca está sozinha. A gente sempre... É aquele lance do tamo junto. Né? A militância, isso a gente acaba se tornando uma família. Eu falo que
que hoje em dia a minha família é essa família canábica, é o ativismo, é a militância canábica. E isso. Tá bem, né? E tem algumas questões que é interessante, às vezes, a gente também abordar, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, né? A questão do próprio uso terapêutico, que é usado aí para várias patologias, né? Várias doenças, as pessoas usam. E dentro da marcha, assim mesmo, assim, tem as linhas, tem os segmentos, né? Pelo que você comentou. E você falou de gênero, eu queria entender o que o gênero tem a ver com a... A marcha, a gente vem falando, quando a gente fala da proibição da cannabis, é muito... a gente vem esse ano pedindo reparação. Reparação por uma questão de classe. Reparação por uma questão antimanicomial. Reparação por uma questão de gênero. Né? É tudo isso. Porque a proibição depende muito da sua classe social, depende muito do seu gênero. Quando você é maconheiro, branco, tem classe A, uma boa qualidade de vida e está fumando maconha na Mackenzie, na PUC, na USP, é vista de uma forma. Quando você está lá na pracinha, na quebrada lá, e aí você é gay, preto, entendeu? Que vai... O preconceito é maior. Eu não posso nunca me colocar... Lógico que quem... existe os 50 tons de negro. Entendeu? Você tá entendendo? Eu sou uma negona azulzona, e eu sou sapatona, e eu sou da quebrada. Eu sofro mais preconceito. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu tô falando. É uma questão de gênero, é uma questão de classe, porque a proibição é isso. A proibição tem classe, tem cor, tem gênero, né? Tudo isso é abordado. Inclusive, me fez lembrar uma questão que você comentou, que eu falei, conta pra nós isso lá no podcast, que é a questão de que no Brasil já houve um período que foi legalizado. Sim. Então, eu nem tinha conhecimento nem sempre houve a proibição. O Brasil foi o primeiro país do mundo, olha só, nós não somos só campeões no futebol, a proibir a maconha. Ah, é? Sim, nós fomos o pioneiro do mundo inteiro a proibir a maconha, antes dos Estados Unidos, antes de qualquer outro país do mundo. E a gente levou isso para a Europa e isso se espalhou. A gente fomos o primeiro a proibir. Por isso que vem a questão de E cor. O último a acabar com a escravidão, né? Entende? Então, tem umas coisas que não tá batendo, né? Tem essas discrepâncias aí. Exato. No Brasil, a cannabis era vendida nas farmácias, era vendida nas vendas, né? Lá em 1500 e bolinha, né? E aí, o que aconteceu? Eles queriam, era muito usada, foi trago pelos europeus, porque eles faziam o uso também, e pelos escravos, né? Os escravos levaram para a Europa e a Europa gostou, enfim. E a corte também fazia uso da cannabis, né? Só que eles falaram assim, a gente tem que... Esses pretos estão muito felizes. Eles viram uma roda de capoeira, eles estão jogando capoeira, eles estão ainda praticando a religião deles, estão usando lá o bagulhinho deles. Então vamos cortar, vamos acabar com a diversão deles. E na época era chamado pito de pango. Né, o nome tem até alguns documentos, né, que não sei o quê, o pito de pango. Quando ela foi proibida, a pessoa que era pega usando era presa. A pessoa que era pega vendendo levava uma multa. Quem vendia eram os comerciantes. Não existia comerciante negro. Entende? Então você já vê ali... junto com a proibição da cannabis, do pito de pango, veio a proibição das religiões africanas. Junto, na mesma época, foi decidido junto. Vamos acabar com as religiões africanas, o pito de pango e essa vagabundagem que estão fazendo aí, que é a capoeira. Foi as três coisas que foram proibidas juntos. A capoeira, até pouco atrás, é vista como um ato de vagabundagem. Até hoje tem terreiro pegando fogo.
Com certeza. Entende? Dentro do conceito assim que a gente segue, a gente tem a cannabis como uma medicina, né? E dentro do meio Rausch, que é onde a gente faz um desenvolvimento espiritual através das medicinas, ela é conhecida como Santa Maria, né? Eu queria de você, se você pudesse esclarecer para a gente um pouco essa conexão com a espiritualidade, né? A planta com a espiritualidade e o que essa espiritualidade consegue fazer, né? E assim, associar à proibição, porque não é interessante ter esse esclarecimento, né? Preciso tossir. Ai, pigarro de maconheiro. Normal. Fumasse no cachimbo, não acontecia isso. Que faz maior papelzinho. A espiritualidade é tudo meu. Eu fui descobrindo as coisas assim muito sem saber o que eu estava fazendo, né? Eu comecei a fumar quando eu comecei a levar a sério mesmo. Na época eu era cristã e eu me sentia bem em fumar e ler a Bíblia, e fumar e orar, em fumar e ter o meu poder consciente, sei lá, minha conexão, né, com o meu poder maior, enfim. E eu acho que hoje em dia é muito complicado, porque eu mantenho a minha espiritualidade, mas muita coisa eu deixei de acreditar, mas eu acredito muito. E uma coisa está ligada com a outra. Porque quando você... Eu vou falar fumar, não sei se é vulgar, né? Geralmente fala consagra, já que você está falando de Isso. Santa Maria. Né? A gente não fuma, a gente consagra. Não dá para explicar, é complicado explicar o que ela faz na gente. Eu acho que para cada um é uma experiência diferente. Né? O que ela vem mudando, o que ela vem fazendo na vida. Não dá para explicar qual que é a sensação que eu sinto quando eu falo assim, eu tive um despertar. Não sei. Dentro da cultura indígena, tem uma história que fala que é Chururumã, né? E aí diz que era um pajé que era muito sábio, né, aquela tribo. E ali, no momento que depois que ele se foi e tudo, onde foi enterrado o corpo dele, nasceu essa planta. E as pessoas que consumiam, né, essa planta, elas tinham ali um acesso à expansão de consciência, à sabedoria do churu, né, do seu chururumã, né, no caso. E aí, tanto que às vezes o pessoal até chama, né, quem é do meio, chama de churu, né, amiga? Tem essa questão. Mas tem outras histórias, tá? Isso daí é uma história que a gente ouve, mas existem várias histórias, né, gente? Nunca é só uma coisinha, assim. Sim. Mas eu também acho legal a gente conversar um pouquinho sobre uma coisa assim, tá, tem o lance da cannabis, que é a questão da maconha mesmo, né? E a gente tem ela para o uso medicinal, que muitas vezes nem vai com o componente do THC, que é o que justamente dá ali mais uma questão, né, euforia, tal. O canabidiol é mais relaxa o corpo, e aí esse mais que é usado para o uso terapêutico. E tem o lance da questão do prensado também, que eu gosto de reforçar a questão de que, assim, muitas coisas quando fala da maconha e tudo mais... quando a gente fala da erva em si, é uma coisa, aquela que você vai lá, que você planta, que você viu. Essa é a minha percepção, né? Eu queria saber um pouco da sua. Mas quando se fala do prensado, eu realmente tenho um preconceito, porque, tipo, eu não sei o que tá ali. Lógico que a base é a erva, mas eu não sei o que tem ali junto, misturado, porque não é de uma fonte, assim, que a gente vai dizer que é confiável, não tá Anvisa ali para poder colocar, ó, tá aqui, tá aprovado e tal. Então, acho que tem toda essa questão. E não é. Eu falo que o prensado, ele é sujo de sangue, né? A gente não sabe como que... O que aconteceu, né? Se alguém foi preso, se alguém faleceu, para esse chá chegar até a gente. Outra é a preparação que é feita. É uma coisa, assim, insalubre. Eu já estive numa plantação no Paraguai... E vi a forma que eles fazem com a erva. É uma falta de respeito, sabe, uma insalubridade, né? Totalmente sem...
Pega aqui, joga no chão enquanto a gente colhe, põe penduradinho, né, pra curar. É pegado, é jogado, é suja, com um monte de animal. Muitas vezes, na hora da prensa, é misturado, às vezes, urina de animal, na hora da prensa. Prende tudo. O único lugar do mundo que fuma prensado é o Brasil, gente. Também não sabia disso. Não existe isso na Europa, em nenhum lugar, nem no México, eles não fumam. O único lugar que se fuma, isso é coisa do Paraguai. O pessoal do Paraguai é tão... Los hermanos não fazem. Porque você tá no Paraguai, eles têm a erva aqui sem prensar, eles fumam prensado. Eles preferem o prensado. É coisa deles isso, gente. Entendeu? Mas toda maconha é medicinal, até esse prensado. Sim. Inclusive, eu falei isso hoje, né, amiga? Foi. Né? Ele é sujo, ele, né, a gente não sabe, a gente acha cabelo, a gente acha perninha de barata. Ele vem mofado muitas vezes, vem preto, com pedrinha, com isso, com aquilo. Né? Principalmente se tem semente é macho, se tem macho não presta. A gente tem que puxar o nosso lado feminino, feminista também do papo, né? Não é não? 3 mulheres conversando juntas, a gente tem que falar, né? É verdade. Será que tem alguma relação aí com Você tá vendo? As fêmeas são maravilhosas. É verdade. O aspecto feminino, né? Sim. A Verdade. boa é a fêmea. Se nasceu, se deu semente, é macho. Joga fora. Interessante saber que esse negócio de Não dá. prensado é coisa que é mais pra cá e tal. Mas assim, é isso. Ele é terapêutico também, mas não é Também. nada recomendável no sentido de que não tem essa Também segurança, porque né? você vê assim. Você não sabe nem energeticamente, nem fisicamente o que rolou ali. Né? Sim, mas eu sou crônica. Sabe, eu sou crônica e às vezes a gente não tem Não, com certeza. E se eu não fumar, eu tenho dor de cabeça. Eu falo muito de mim porque eu não posso falar pelo outro, Sim. né? Mas assim, me reconhecendo, se eu não fumar, eu não durmo, eu não como. Eu não Mas queria é nem uma aqui conversando com dependência vocês. emocional. Porque neurologicamente, né? A cannabis, ela não vai atuar diretamente, ela libera a dopamina, que é o hormônio que dá a sensação de prazer e bem-estar, assim como a serotonina, só que ela libera, tipo, de forma indireta, não diretamente. Então, não existe uma dependência de fato, assim, física, é emocional, né? Aí a emoção causa todas as questões, aí realmente, né, tem um amigo meu que falava assim, pelo amor de Deus, tô até com tremedeira. Gente, se eu não tiver, eu vou ligar, me Tremedeira aqui. salva, né? Salva nós. Salve. Haja salvador. Salve é sempre salve. Salve é salve, né? Salva. Exatamente. Porque, enfim, eu não consigo ficar sem. Mas várias outras pessoas, assim, eu acho que mesmo, eu acho que ela causa uma dependência. Porque, assim, é muito fácil. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não sei nem se devo falar isso no podcast, mas eu vou falar. A gente fala muito assim, ó, fulano roubou pra usar droga. Eu vou falar uma coisa pra vocês, menina. Eu roubaria e eu já roubei pra fumar um baseado. Entende? Talvez eu seja aquela mesma nóia que... gente. Não, mas mas aí é é que real, vem a é questão real. É social. real, é isso que Não, eu tô mas te aí é que vem a falando. questão social. Por quê? Porque Sim. se a pessoa é socialmente, né, se ela tem uma questão de economicamente diferenciada, aí ela só vai ser a pessoa da Mackenzie que tá lá de Exatamente. boa Por isso que e tem tal. que liberar, né? E isso. Sim, E- sabe por quê? Porque a gente, é uma coisa que tem que ter acesso a todo mundo. Na verdade, Todo já mundo. foi liberado, mas tem uma restrição aí nessa legalização, né? Não- legalizou, não tá liberado pra todo legalizou mundo. pra o óleo, né, canábico, tá legalizado. Legalizado, Plantar. assim, olha, Como é que tem estamos? paciente, eu conheço paciente, eu tenho a Laurinha, é uma menina de 5 anos, que é periférica, né, e a mãe tá na luta, e ela não tem, ela recebe a cannabis do governo,
tá? Ela tem a receita, ela recebe a cannabis. Só que o que o governo dá não é suficiente. Mesmo chegando os frascos do governo, que é uma demora, como tudo aqui no Brasil, não tem a receita. O que o governo fornece, o que falam para dar, não é suficiente para a menina. Então, é uma coisa que a mãe poderia estar plantando no quintal. Todo mundo teria que ter acesso, por sinal, essa questão social. Eu sou da Zona Sul e a gente organiza uma marcha lá, e esse ano a gente veio falando assim, é muito fácil falar que a gente quer maconha no quintal, mas será que a gente tem um quintal? Entende a questão social? É aquele movimento, né? Qual é o nome do movimento mesmo, amiga? A gente Teto, tá falando... quintal e maconha, é isso? Isso. A gente quer teto, a gente quer quintal e a gente quer maconha, porque a gente está falando de um povo que não tem teto. Como que vai ter para plantar maconha no quintal? E de repente está ali com uma criança convulsionando, né? Exatamente. Porque A família paga um aluguel. A pessoa mora de aluguel, a pessoa não tem um quintal para plantar. Entendeu? Tem uma criança convulsionando. Aí a mãe começa a plantar por desobediência. Eu não vou deixar minha filha passar mal. E vem um Estado e essa mãe pode ser taxada como traficante. A gente está falando do ano de 2023. Estou falando de agora. Mãe com paciente medicinal em casa que começa a plantar e é julgada como traficante. Mas eu li alguma coisa a respeito de que já estava tendo uma liberação para Sim, plantio também, né? Sim. A gente pode entrar com pedido na Anvisa. Tem gente... Tem métodos, tem né? A gente métodos já tá... para se conseguir. É difícil, mas tem os métodos, assim... Tipo assim, será que a na gente luta. está numa tem proibição? Tem muita gente que consegue, que tem isso. Tem amigos meus, tem parceiros meus que eu sei que tem o direito de plantar bonitinho, legalzinho. Mas mesmo quando se tem o direito de plantar, esse plantio ele tem que ser... tem uma quantidade, né? Determinada uma quantidade para que a pessoa não corra o risco de ser presa, né? Sim. Qual que seria essa quantidade, você sabe? Eu não sei exato, porque para cada pessoa é uma quantidade. Depende da quantidade de remédio que a pessoa precisa, de óleo que precisa. Mas tem amigos meus que é paciente, que é médico também, que receita cannabis, que está respondendo o processo, paciente, respondendo o processo, que tem o direito de plantar, que a polícia invade a casa e toma as plantas e te enfia um processo. Até você sacar aqui, ó, não, a Anvisa eu tenho aqui uma ordem que eu posso plantar, já se foi as plantas. Entendeu? Então, a proibição, isso é muitas... a legalidade hoje em dia está muito para mostrar na televisão. Eles falam muito, mas para a gente, para conseguir isso, você precisa de um advogado ferrado para conseguir o direito de plantar. Muita gente não tem condição de... Porque se eu for procurar a defensoria pública atrás de um advogado e falar assim, olha, eu preciso do direito de plantar, eu não consigo. Você tem que pagar um advogado. Entende? Então, o acesso à cannabis medicinal não são todos que têm. E tá o médico restrito, também, né? né? Tá bem restrito, burocrático, O né? médico, exatamente. Porque não é só... Sim, o Estado, o governador aí falou que vai distribuir cannabis no SUS, né? Tá. A dificuldade... Mas a gente tem médicos preparados para receitar cannabis? Nenhum por cento dos médicos. Por causa da mentalidade, né? Não é só por causa da mentalidade, é porque não tem uma preparação de faculdade, né? Não tem nenhuma grade na faculdade que fale sobre cannabis. O Brasil não está preparado. Não está preparado para preparar profissionais para poder estar medicando, né? Sim. Hoje em dia, você pode chegar com essa receita e pedir o remédio no SUS, só que para você conseguir a receita, você tem que pagar um médico. Entende? A gente não tem médicos capacitados, né? Apenas 1% dos médicos hoje em dia podem receitar a cannabis. Enfim, a Anvisa sempre vem colocando empecilhos, né? Porque é só paciente com fibromialgia, é só para autista, só para atender. Eu tenho depressão, sabe? Eu tenho depressão e ansiedade. E aí, essa receita, eu vou poder pegar? Eu também quero chegar lá na farmácia e receber de graça. Eu quero poder plantar.
Mas eu não posso, porque mesmo assim, eu vindo relatando que a cannabis me tirou de um mundo horrível que eu tava, para eles, sabe, depressão, ansiedade e tantas outras coisas aí, gente, que eu quero que todo mundo use cannabis. Ah, eu tô com dor muscular. Cannabis. É isso, é sobre isso. Engraçado é que assim, né, não há interesse nenhum, óbvio, né, por parte do governo, até porque rende muito a proibição, muito dinheiro, bilhões, né, para o sistema, é muito lucrativo. E, no caso, tem todas essas questões aí que são envolvidas. E eu queria saber, assim, tipo, pra vocês, assim, também tem aquele lance, né, que, poxa, a gente vê aí 94, sei lá quando, tava o D2 já fazendo letra, Gabriel Pensador, Sim. 90 e pouco já, falando. E a gente já passou mais de 30 anos, de 90 e pouco pra cá, já deu uns 30 provavelmente. Já falava. Então, né? Nem dizer. Já tá ali e tal, passa décadas e continua na mesma porque não há o menor interesse. Mas eu queria saber, assim, do pessoal que tá à frente mesmo, né? Dessa militância, tudo. Como é que tá o pé das coisas? Quais são as expectativas? Vocês acham que estamos... As coisas estão indo devagarzinho, né? A gente agora tá pressionando o STF, né? Porque voltou aí depois de mais de 11 anos parado. Voltou agora esse ano, mês passado, né? Eles começaram, vamos novamente colocar em pauta, né? Vamos colocar na mesa aí essas cartas para legalização do uso e porte de drogas, né? A gente está falando, nós temos 3 votos a favor, 2 juízes são a favor da cannabis medicinal, né? Da maconha, e 1 é a favor da legalização de todas as drogas, que é isso que a gente pede, a descriminalização de todas as drogas, não só da cannabis. Eu não sabia desse detalhe da marcha. Por isso que quando a gente fala assim de como que tá, né, tal, tá meio enroscado porque assim, ó, legalizar só a cannabis não vai resolver o nosso problema. Porque a gente está falando. Porque a guerra não é contra a maconha. A guerra é contra pessoas. Não é uma guerra às drogas. É uma guerra contra pessoas. Se só a cannabis for legalizada, a quebrada vai continuar morrendo e sendo presa. Porque daí eles vão te forjar com uma cocaína. Entende? Morre muito mais pessoas na mão do Estado, vai muito mais pessoas presas do que por uso de drogas. Entende? A polícia mata muito mais do que o crack. Do que a overdose. É isso, sabe? Então, a gente, pra se falar, porra, mas vocês querem... Desculpa o palavrão. Poxa, mas vocês querem a descriminalização da cocaína? Sim. Porque assunto de droga não é assunto de polícia, não é assunto de justiça, é de saúde. E para a informação chegar, enquanto tiver a proibição, a informação não chega e a saúde não chega para poder ajudar essas pessoas, sabe? Porque são pessoas adictas e doentes, né? A gente está falando de doença. Sim, a adicção. Eu sou adicta só por hoje. Sim, é muito louco esse negócio de adicto. Só por hoje. O Estado vem e fala que você tem uma doença porque você gosta de drogas, sabe? Mas será que a gente... Somos doentes mesmo? É mais um CID que colocam na gente, sabe? Eu tenho vários CIDs aí. Como que é? Usuária de droga em tratamento eu estava. Agora eu sou uma usuária de droga que não estou em tratamento. Mas dentro desse CID, o CID é uma determinação de um quadro clínico, de uma patologia, de uma né, patologia, sim. Que você tenha. Dentro desse CID tem alguma doença associada à doença mental?
transtornos de personalidade que eles falam, né? Transtornos de personalidade. E aí vai vários que vai falando. Na realidade, porque eu me tratei muito dentro de clínica, né? Depois, quando você sai, que eu fui procurar o CAPS, aí você é recebida com amor e as pessoas falam, não, você não é isso. No CAPS, né? Sim. Né? O sistema precisa muito defender o SUS. Muito. Muito. Viva Porque o SUS eternamente. Exatamente. Viva Para o tudo, SUS. para tudo. Para tudo. Para tudo. Viva o SUS. Viva o Proteja SUS. o SUS. Viva. Sempre. Viva o SUS. Sempre. É verdade, amiga. Sempre. O CAPS ele é bem eficaz mesmo nos Muito tratamentos. eficaz, assim, ele é bem acolhedor. Eu saí de uma clínica particular, uma clínica top, que você olhava, você falava assim, meu, essa menina tá num spa. Mas ninguém sabia o que aconteceu lá. E eu sou muito mais acolhida dentro de um CAPS sucateado, que era para ter 3 psiquiatras e não tem nenhum. Né? Você chega, às vezes, só tem redutor de danos. Enfim, e precisa... é isso que eu tô te falando. Mas tem um atendimento humanizado. Né? Exato. Eu perguntei dessa questão mental porque eu acredito que essas patologias, essas comorbidades que são determinadas aí, quando a gente passa por um psiquiatra, elas são definidas como mentais, mas dentro do meu contexto, da minha vivência, eu acredito que tem muito processo espiritual, né? Por isso que é conectado com a doença mental, porque ao passo que nós consumimos alguma droga que altera a nossa consciência, a gente já está fora do sistema. Sim. Então, a gente estando fora do sistema... Seja natural ou sintética, né? Sim. É isso que eles falam. É muito complicado. Se eu falar para você como foi diagnosticado, você vai falar mentira. Eu acredito que... entendeu? Tem diagnóstico, tem diagnóstico. Tem diagnósticos meio loucos aí. Né? E eu nem não sei se tá certo, sabe? Porque quando daí você passa por um médico, por um psiquiatra, talvez do SUS, ele fala, não, mas você não tem isso. Quando é pago, eles te colocam vários transtornos. Tá? Quando você fala do espiritual, que você falou, vamos pegar a esquizofrenia, que nem falaram pra mim que eu tinha sintomas esquizoides. Eu também. Você tem um sintoma esquizoide, você fica mais de 40 minutos olhando pro céu. Eu fui proibida de olhar pro céu. Você acredita? Porque você tanto gosta de ver. Não tinha nada pra fazer dentro da clínica, gente. Você não tem nada, você não tem uma televisão, você não tem nada. A carta que você escreve não chega, você não tem nada. Tá num monte de lugar de gente sendo medicado, babando do seu lado. O que você tem pra fazer? Não, você ficar mais de 40 minutos olhando pro céu, você tem uma tendência a ser esquizofrênica. O que é esquizofrenia, né? É um barato muito louco. Sintoma esquizoide. Então, quer dizer que se você está falando sozinha, entende? Por isso que eu faço essa relação com a espiritualidade, porque para mim quem é esquizofrênico é que tá escutando ali as vozes, né? Eu acho que deveria ter, mais para frente vai ter que fazer um programa só para falar um pouco dessa questão, que eu penso que todos os transtornos eles tem uma associação com questões espirituais, mas é uma questão bem complexa, porque se a gente for ver dentro da ciência empírica, por exemplo, né, no caso, a psicologia e tal, ela não vai vir e trazer essa informação. Mas se você for ver bem, pensar bem, aí você fala, opa, quem se aproximou um pouco disso foi o Jung. Que o Jung, ele vinha com a questão da psicologia, mas também com a questão da transcendência, com a questão do inconsciente coletivo, que às vezes você tem influência sobre o lugar que você está por conta do que as pessoas ali passou e fica naquele inconsciente coletivo, coisas que vão influenciar você. Mas é uma coisa que, assim, num geral, eu imagino que a esquizofrenia, não só a esquizofrenia, mas principalmente a esquizofrenia, que é o mais, né, é uma realidade paralela. Sim. Mas eu acredito que outros transtornos, a depressão também, a ansiedade, acho que todo transtorno, se você for ver bem, uma coisa ali no espiritual tem essa conexão, essa ligação. É porque a gente tem muito essa mania de separar, né, as coisas, mas elas estão bem... Sim.
Até, eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Fulano atravessou o espelho. Ou rompeu o véu. Eu não sei o que é, gente. Porque se você for ver assim, você tá falando sozinho, você tem alguma... Gente, mas quando a gente acredita em qualquer espiritualidade, você não tá falando? Até a prática da oração mesmo. É o ato de falar. Entende? Gente, você tá falando com um ser que você não tá vendo, mas você sabe que ele existe, que você sente. É a própria fé, né? Você entende? Então, todos nós somos. Eu acredito nisso. Somos todos esquizofrênicos, gente. É tudo dark, é tudo 13. Tá faltando CID aí pra olha, população. E tem assunto. Eu queria fazer A gente já tá quase próximo de finalizar, mas tem uma perguntinha assim que o pessoal sempre pergunta. Eu já tive também essa dúvida, tem até hoje, né? A questão da sativa índica, né? Tem. Ai, né? Não, mas isso se soubesse, mas tem um lance, né? Que tem uma diferença, né? Das plantas. Uma pra noite, uma pro dia. Boa! Uma te dá sono, uma te relaxa, a outra te ativa, faz você pensar. E qual é qual? Esqueci. Eu acho que a sativa deve ser a que deixa mais... durante o dia, né, que as pessoas... O ideal, por isso que é legal você plantar. Quando você compra um prêmio, você não sabe nem o que é. E a maioria das vezes é macho. Te deixa lesado. Exatamente. Exata. E é muitas espécies, né? A gente tem maconha. Eu espero que chegue o dia que, tipo assim, eu preciso de uma maconha para fazer exercício, para ir para academia. Né? A sativa é pro dia, que é para faz você pensar mais, não te deixa tão morgada, te deixa mais esperta, né? E a índica já é mais para você dormir, te dá mais fome. E nas suas redes sociais, você também pratica toda essa militância, ativismo, no caso, né? Já fui. Ou agora você está mais discretinha? Agora eu tô tentando ser discreta. Sim, tá mais... Depois que a gente se ferra muito, sabe que quando a pessoa fala muito, ela também leva, né? Quando a gente dá a cara pra bater, o mundo bate. Aí você fala, deixa pra assim, lá. Então, peraí que eu vou ser inteligente. Agora eu não vou falar tanto, mas, né? A gente vai fazer de uma outra forma. A gente vai tentando e vamos aprendendo a falar, né? Mas... É que a gente não para, malandro não para, malandro dá um tempo e vai criando outras estratégias. Mas, que nem eu falei, que quando eu comecei, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu ficava fazendo live. Ensinando em pleno São Paulo, no meio do prédio, ensinando as pessoas, gente, vocês vão plantar, vai colher, daqui a pouco, agora... Loucura. Imagina a polícia batendo na minha casa. Né? Muita sorte, é já mesmo, viu? Mas... Pra quem quiser te seguir nas redes sociais. Vamos deixar o arroba. Vamos deixar Marcha da Maconha, sim. Zona Sul, né? Lembrando também, queria deixar um convite para vocês, que tem as marchas periféricas. Vamos dar esse suporte que acontece... Aqui a gente está no Nordeste, mas acontece na Zona Norte, tem na Zona Sul, tem na Zona Oeste, né? Fortalecer as marchas periféricas que fazem um corre lindo. E essas formas, essas marchas que acontecem na periferia, esses coletivos, que se junta todo mundo e forma aquela coisa linda que a gente faz na Paulista, né? Seguir as marchas periféricas, Marcha da Maconha, Zona Sul de São Paulo, segue lá. E tem o Thaís Roots. Raiz Roots. E, enfim, Marcha da Maconha. Tá sempre aí falando de amor. É que eu não queria falar nome de tem uns coletivos também, Mães Jardineiras, que a gente soma junto. São alguns dos movimentos que você... Mães Conha, né? Tem as Mães Conha, que é da Zona Sul, que é um grupo de mães, enfim, uma associação maravilhosa. Acho legal seguir também. E isso a gente vai fazer no nosso ato de desobediência, né? Desobediência civil sempre, de rebeldia,
plantando, espalhando a sementinha. Tem gente que fala, gente, só joga a sementinha em qualquer lugar, na praça, em qualquer lugar, é o melhor ato. O que eu posso fazer pela legalização? Joga a sementinha. É a maior de todas as coisas, sabe? Eu não posso ir na marcha, não sei o quê. Joga a sementinha, sabe? Vamos espalhar semente. Bora espalhar semente. É sobre isso. Ai, gente, eu vou deixar aqui também as nossas redes. Guardiãs do Caldeirão no Instagram, pode seguir lá. Guardiãs do Caldeirão também no YouTube e no TikTok. Então, acompanha no TikTok, vai ter os cortes do programa que a gente passa na semana, vai ter os cortes lá no TikTok, também nas outras redes. Então, acompanha aí que sempre vai ter novidades, a gente vai estar conversando. E quem quiser acompanhar a minha rede pessoal é Gisele Pontes. É isso aí. E Rafa? Bom, a minha rede é @Rafaela com PH e 2 L's, 3, o número 3M. Mas tem o link lá também na página das Guardiãs. Qualquer coisa vocês conseguem encontrar a gente por lá. Queria agradecer aqui a Mana Thaís, Obrigada, gratidão mesmo por todo o conteúdo, né? Por ter trago essa essência de luta, de manifestação, de pureza, né? Da erva. E por toda a movimentação que você faz mesmo em prol dessa militância, né, canábica. Parabéns, viu? Gratidão mesmo por tudo e por tanto. Obrigada a vocês, menina. Gratidão a vocês. É muito bom estar falando disso. Mesmo que é meio complicado, né? Mesmo meio sem saber muito o que falar, a gente vai fazendo. Quando isso daí que você está fazendo, isso daí é militância, é luta. Eu acho legal. E obrigada por abrir esse espaço, né? Falar de manicomial, de loucura, falar de, né? Que rola esse movimento antimanicomial e que estamos aí. E falar que é sobre isso e tem que ser falado. E gratidão por meu primeiro podcast, tá feliz? Aê! Obrigada. Enfim, tamo aí, gente. Deixa aquele salve para a comunidade. Inclusive, se alguém quiser organizar na quebrada, falar pra vocês, quiser organizar, falar assim, vem trocar uma ideia com a gente, reunir, né? Porque a gente tem que tá em roda falando disso, falando de proibição, falando de rebeldia, falando de luta, falando... Quanto mais a gente falar, mais... De medicina também. Exatamente, que tudo isso é medicinal. Eu também quero te agradecer demais. Obrigada, valeu. Obrigada Muito pela bom. oportunidade, meninas. Gratidão, a gente agradece porque você tem lugar de fala sem dúvida, né? Por tudo que você viveu, por tudo que você passou, pela experiência que você tem. Então, é uma coisa assim que você sabe na pele mesmo, todo o contexto. E trouxe muita informação boa pra gente aqui. Então, foi uma honra receber. Muito, muito, muito agradecida. E é isso, né? Salve as guardiãs. Salve! Alô, gente!